Fala pessoal, Léo Xeré falando, e hoje eu chego aqui para trazer, para iniciar na verdade a nossa jornada de preparação aí para o concurso da CAGES 2023, ok? Seguinte, essa jornada ela pode sofrer alguma alteração? Pode, mas ela hoje ela vai ser baseada, esse início, claro, não tem como, a gente tem que se basear justamente com a ementa de 2013. E na ementa de 2013 a gente tinha, o raciocínio lógico como a principal, como a disciplina única aí da área da matemática, que não é isso? Então a gente vai trabalhar raciocínio lógico aqui, mas também nesse meio tempo eu vou estar trazendo uma série de matemática básica. Então eu espero, que você que está aí, está acompanhando essa série, também acompanhe a série de matemática básica, porque vai ajudar tanto no raciocínio, a desenvolver a questão do raciocínio, como ajudar também na lógica e como pode ajudar você que é concurseiro em outros concursos, A matemática está aí, a matemática e o raciocínio lógico estão basicamente em quase todos os concursos, Só perde para o português, porque aí sim a nossa língua está em todos, mas a gente tem a grande maioria aí sendo ou matemática básica ou raciocínio lógico, ou ambos, Como também aqui na CAGES, a gente não pode se surpreender se vier as duas disciplinas, ok? No concurso passado, eram 5 questões que logo eu vou estar trazendo. Primeiro, eu quero nessa aula de hoje, trazer um pouco do conceito inicial para vocês entenderem essa questão da lógica proporcional ou sequencial, não é isso? Eu vou trazer aqui um pouco. Então, normalmente a gente aqui no canal trabalha mais questões, a gente vai trabalhar muito em cima de questões, até a nossa preparação até o final vai ser em cima de questões, mas em alguns casos eu quero, principalmente na lógica, a gente trazer algum conteúdo aqui de exemplos. Mas esse início em si é basicamente o único que a gente vai trabalhar nesse formato de slide, ok? Então, eu já peço aí, que você anote alguns exemplos, algumas informações básicas, pausa o vídeo, não tem problema, e vai criando um caderno aí de estudo, principalmente porque aqui no nosso canal, se você se inscrever, se você deixar o like, a gente vai fazer muita questão. E a ideia para você aí é você criar um caderno de questões. Hoje eu peço que você anote os exemplos e vai ter uma questão no final, para você responder, e eu vou querer que vocês comentem aí com a resposta, beleza? Então, vamos lá, sejam bem-vindos aí, vamos para a aula, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai justamente iniciar a nossa série de lógica proporcional ou sequencial, não é isso? A gente vai meio que definir o que são as nossas proposições, beleza? Mas antes, a gente vai ter meio que relembrar algumas frases aí, alguns conceitos de português, não é o meu forte, mas eu quero aqui passar para vocês. A frase é qualquer enunciado que seja curto ou longo que estabelece uma comunicação. De acordo com a gramática tradicional, as frases são divididas em 5 tipos. Então, pessoal, a gente tem aqui, como a primeira, a frase declarativa, ou seja, o enunciado é afirmativo ou negativo e termina em ponto final. Não é isso? O sol é uma estrela, a lã não é paulista. Ou seja, quando eu estou declarando, eu estou meio que afirmando algo. Pode ser negativo ou afirmativo, mas eu estou declarando, eu estou afirmando, ok? A gente tem também, aí a interrogativa. Basicamente, eu estou fazendo uma pergunta, um questionamento e, a principal característica é justamente porque acaba numa interrogação. A gente tem alguns exemplos de forma indireta, onde acaba num ponto, Mas basicamente aí a gente vai ter questões aí de pegadinhas em concurso, trazendo a interrogação. Então, fica atento, frase que termina em interrogação. Vou já falar, basicamente, qual o sentido da gente ter aqui essa revisão, ok? Então, a interrogativa, um exemplo seria qual o melhor livro de raciocínio lógico, ok? Termina ali a interrogação. Exclamativa, o enunciado exprime um sentimento de altissonância, produz um som alto ou intenso, termina em ponto de exclamação. A gente tem aí, exemplos que é alegria, meus pêsames. Basicamente a exclamação ela vem aí do português, eu entendo pouco, mas é para tentar dar uma entonação àquela fala, para a gente tentar trazer o sentimento naquela hora quando eu estou lendo, para na hora da leitura eu justamente expressar esse sentimento, ok? A imperativa, basicamente a imperativa é quando você está dando uma ordem, fazendo um pedido, uma súplica, estornação, uma advertência. Então são verbos imperativos onde eu posso ter afirmativo ou negativo que marcam um tipo de frase, Termina em ponto final, ponto de exclamação ou reticências. Essa questão da terminação é justamente para a gente ficar atento. Quando a gente já
já ter uma certa terminação, a gente já conseguir ali eliminar, né? Se vai, que tipo de frase pode ser, ok? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Faça seu trabalho corretamente. Quando for a Salvador, visite o Pelourinho. Basicamente, poderia me traga aquele papel, né? Faça o seu serviço. Então, basicamente, eu estou aí, né, com frases imperativas. Optativo, o enunciado exprime um desejo, termina em ponto final ou ponto de exclamação. Basicamente, essas optativas são frases que eu estou meio que desejando algo, seja para mim, para alguém, né? Então, ó, sucesso, viu? Deus te ouça, meu amor. Então, são frases aí. E o detalhe, né? Termina em exclamação. Normalmente em exclamação, claro, a gente pode ter algumas em ponto, beleza? E por que que a gente fez toda essa revisão? Porque é o seguinte, pessoal, a gente vai trabalhar aqui na lógica proporcional, né? Proporcional ou sentencial, lógica sentencial. Sentencial é justamente o que a gente vai trabalhar, né? A questão das proposições. E um detalhe, pessoal, aqui para a lógica, né? Na questão da lógica, você tem que entender o seguinte: esquece um pouco as questões gramaticais, né? E a primeira dica aqui que você vai ter que anotar é o seguinte: raciocínio lógico, ele não tem nada a ver com você saber ler bem, com você tentar entender, com você parar, olhar para a questão e ficar lendo, buscando. Não. A questão do raciocínio lógico são basicamente algumas regrinhas que você vai pegar e você vai aplicar na frase e acabou. Não tenta buscar a questão da lógica gramatical. Esquece aqui, quando você estiver falando, né, em raciocínio lógico, tenta esquecer um pouco as regras e foca nas regras de raciocínio lógico. Quando eu falo esquecer as regras da gramática, beleza? Então, se você partir já com esse princípio, você já tem aí, né, meio caminho para poder aprender, beleza? Às vezes, já um bizu aqui, eu fui fazer muita prova de raciocínio lógico achando o seguinte: pô, raciocínio lógico é só ler a questão lá na hora eu faço. Não. Algumas regras você precisa saber que se você não souber, você não consegue só lendo ali tentar aplicar, porque eu tenho uma boa interpretação, você não vai conseguir, beleza? Então vamos lá. Então a primeira definição é o seguinte: ó, proposição é toda sentença declarativa. Então, sentença declarativa a gente falou ali, né? Que é a sentença onde eu estou afirmando algo, não é isso? E ela precisa ter com sujeito e predicado, a qual se pode atribuir sem ambiguidade apenas um valor lógico, não é isso? Onde seria verdadeiro ou falso, ok? Então, basicamente, né, são frases onde eu afirmo algo e eu consigo dizer se é falso ou verdade, beleza? A gente tem aí como uma proposição, ó, essa seguinte regra: proposição fechada, proposição lógica, observação tem valor lógico. Proposição aberta, sentença aberta, não é uma proposição lógica, possui valor indefinido. A gente vai falar das duas e vai começar da fechada, que é justamente onde eu tenho uma proposição lógica, beleza? Onde a gente vai trabalhar. É isso, ó. No reconhecimento de uma proposição lógica, podemos utilizar o método das 3 peneiras, que são perguntas básicas pelas quais a proposição deve passar. Se a proposição passar por todas as perguntas, então o enunciado, frase, não é isso? Representa uma proposição. Primeira peneira, a frase é declarativa, eu estou afirmando algo? Se for, beleza. Segunda peneira, possui sujeito e predicado determinado? Se for, ok, passou. Caso não passe, ó, quando a frase não passa nessa peneira, então temos um possível caso de sentença aberta. Fique tranquilo, vamos estudar aí no próximo, já, né? A gente vai ver. E a última peneira é se a frase possui um pensamento completo. Essa questão do pensamento completo é se ela não apresenta meio que um paradoxo, ok? Esses paradoxos, pessoal, são basicamente, principalmente em concurso, né? São frases, né? Tá aqui dizendo, ó, a dica, ó, as frases que representam paradoxo se autoafirmam falsas. No exemplo clássico de concursos públicos. São frases assim: esta frase é falsa. Ou um exemplo básico também, que eu sou mentiroso. Observe aqui, se eu falo, se eu digo essa frase, eu sou mentiroso, observe. Se essa frase for verdadeira, eu sou mentiroso, eu estou falando a verdade. Então, eu não posso ser mentiroso. Se eu estiver mentindo, né? Se essa frase for falsa, olha aí como já bugou. Mas observe.
Eu sou mentiroso. Se é verdade, vamos imaginar aqui que é verdade essa frase. É verdade. Pronto, eu sou mentiroso. Então, se eu sou mentiroso, então significa dizer que se é verdade, eu estou falando uma verdade. Então, eu não sou mentiroso. Então, gera essa polêmica. Como também a mesma coisa, essa frase é falsa. Se essa frase é falsa, aí observe, se ela for verdade, ela não é falsa. Porque ela não é falsa. E se ela for verdadeira, ela não está afirmando. Então, basicamente, são essas frases, ok? Eu meio que gerei um bug aí, já gerei um paradoxo para você, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente, concurso em público, né? Eles vão tentar fazer isso com você. E a pergunta é: essa frase é uma lógica? Essa frase, ela é uma proposição lógica? Provavelmente não, né? Normalmente as questões vamos trabalhar isso, ok? Então, vamos aqui trazer um exemplo, ó. O Brasil é um país do continente africano. Beleza. É uma frase declarativa? Sim, porque ele está afirmando que o Brasil é um país do continente africano. Não importa se é verdade ou não, mas tem como eu dizer se é verdade ou falso, não é isso? Segundo, possui sujeito e predicado determinados? Sim, porque a gente tem o Brasil aí como sujeito e o predicado afirmando, né, que ele é do continente africano e possui um pensamento completo? Sim, porque a frase não é um paradoxo, ok? Tem como eu dizer se é verdade ou não. Fechou? Então é bem tranquilo definir. A gente tem aí, eu vou trazer agora alguns exemplos já dessa definição. Antes, né, na verdade, eu vou explicar os casos de sentença aberta, que são os dois casos mais comuns, ok? Na verdade, são os casos mais comuns. Aí, ó, proposição aberta ou sentença aberta. Nesse caso, a frase não passa pela segunda peneira dos 3 métodos do método das 3 peneiras, que é justamente não ter um sujeito, ok? Pode ter um predicado, mas não um sujeito. Ó. Sentença aberta é uma sentença cujo resultado, falso ou verdadeiro, é desconhecido por conter pelo menos um elemento indefinido. Quando ele fala um elemento, ele pode ser o sujeito, pode ser o predicado, né? No caso, em aberto. Normalmente é o sujeito, mas vamos lá, ó. Primeiro caso é o uso de pronome. Não é isso? Ó. Frei Leandro é gordo? Beleza, é uma proposição lógica, né? Pois estamos falando justamente do Frei Leandro, apesar de eu não conhecer o Frei Leandro ou não, né? Mas a gente tá falando. Se ele é gordo, a gente sabe se quem conhecer ele consegue dizer se é verdade ou falso. Agora, ele é gordo. Ele quem? Não é isso? Então aí é uma sentença aberta e aí a gente tem um pronome ele, não é isso? Detalhe, em alguns casos, ok, os pronomes podem ser uma proposição lógica, principalmente se a gente estiver trabalhando os conectivos. Ou seja, ó, se eu tiver assim, se Maria é americana, então ela fala inglês. Aí nesse ela fala inglês, no caso, é uma proposição porque se ela está se referindo justamente a Maria, então dá para entender. Então as duas aí nesse caso são proposições lógicas, ok? Mas claro, estão ligadas aí pelo conectivo se então. Fechou? A gente vai já falar dos conectivos, né? Hoje a gente está aqui só para definir o que é uma proposição lógica, beleza? A gente falou de proposição fechada, proposição aberta. Primeiro caso é o uso de pronome, ok? E também a gente tem aí a questão da variável matemática, que é o segundo caso. Por exemplo, o Brasil possui X municípios. É uma sentença aberta, eu não estou dizendo quantos, né? Quando a gente não conhece esse valor, não podemos julgar a sentença, porque ele falou X, mas não está dizendo, eu não tenho como, com esse valor, não tem como eu dizer se é verdade ou falso. Um exemplo, X mais 4 é igual a 7. Sentença aberta, porque ele não está dizendo o valor de X, por mais que a gente pergunte, se ele tivesse em algum ponto da informação, se ele tivesse me dito que X era tanto, aí sim, não é isso? Eu poderia até dizer se é verdade ou falso. Mas se eu digo só como sentença assim em aberto, aí não tem como. Como também a gente tem aqui um cuidado, né? Que vocês podem até pausar depois disso aí, ler com calma. Eu vou tentar sempre resumir aqui, que é o seguinte: em alguns casos, né, o enunciado ele pode trazer aí informações de quantificadores universais, que seria justamente o que, ó, nessa proposição de baixo, né, que eu tenho aqui, ó. Qualquer que seja x, x mais 4 é igual a 7. Que é justamente essa expressão aqui, ó, que é lida dessa forma. Para todo x, temos x mais 4 igual a 7.
Aí, nesse caso, eu meio que defini todo x, né? Todo valor de x mais 4 vai ser igual a 7? Não, porque a gente só tem um único caso, que é 3. E aí eu consigo dizer se essa frase é verdade ou falso. Porque ele está dizendo todos os valores de x. Ele meio que definiu o valor de x. Não é isso? Então, esses quantificadores universais, a gente consegue. Normalmente é todo x ou nenhum x, ok? Então, nessas condições, a gente consegue. O cuidado aqui, na verdade, ele só queria falar o seguinte, ó. Nesse caso, no caso ali, ó, do x mais 4 igual a 7, nesse caso não podemos resolver a questão. O enunciado apenas informou que o número x somado com o número 4 é igual a 7. Se x for igual a 3, então temos uma proposição verdadeira. Mas se x for diferente de 3, temos uma proposição falsa. O valor de x está indefinido. Como eu tinha falado, se na questão vier falando de algum ponto, x é igual a 3, aí sim eu tenho como definir. Ou se eu disser que x é igual a 4, né? Se ele der um valor de x em algum momento, na verdade ele está definindo quem é x. Basicamente a gente está sabendo quem é o sujeito, não é isso? Então, basicamente era isso que a gente tinha aqui para definir e eu vou trabalhar alguns exemplos, ok? A gente tem aqui o primeiro exemplo, fechou? E eu vou, né, para minha mesinha para trabalhar com vocês. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Opa, já deu, não é isso? Deixa eu dar um zoom aqui, fechou? Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui, né, tá a nossa primeira questão. A gente tem uma questão da CESP 2007, né? A gente vai trabalhar como base aí pra gente, né, tentar trazer aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos aqui trabalhar essa questão. A gente tem uma questão aqui da CESP, né? Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Bem, pessoal, aqui a gente vai analisar e vai verificar se é verdadeiro ou falso. Lembrando que a CESP, né, a gente trabalha justamente com verdadeiro ou falso, ok? Então, primeira frase. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Bem, pessoal, lembra o que, ó? Vamos lá. Se essa frase que é dentro da aspa e for uma verdadeira, se ela for verdadeira, ok? Se ela for verdadeira, então significa dizer que essa frase aqui é uma mentira. Se é uma mentira, é falsa. Ok? E como pode isso? E claro, se ela for falsa, é porque ela não é uma mentira. E se ela não é uma mentira, ela é verdadeira. Então fica essa loucura aí. Ou seja, a gente tem aqui um paradoxo. Apesar dela estar afirmando algo, né? Ela passa aí na primeira peneira. A gente tem aqui meio que o sujeito. O problema é que ela não tem um sentido completo, porque é justamente o nosso famoso paradoxo, ok? Show? Vamos lá. A expressão x mais y é positiva, né? A gente tem aquela primeira peneira. É uma frase que está afirmando? É. Qual o problema aqui? É porque a gente entra lá na segunda peneira, não é isso? E a gente não tem um sujeito definido. Isso aqui, na verdade, é o que a gente acabou de ver. É uma sentença aberta, né? Onde o x e y não está definido. Então, aqui não é uma proposição. O valor de 4 mais 3 é igual a 7. Beleza. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma frase que está afirmando. Eu tenho os sujeitos aí, né? Eu não tenho nenhuma variável desconhecida. E tenho também o sentido completo. Fechou? Aqui eu tenho uma frase, né? Eu tenho uma proposição lógica. E detalhe, pessoal, não é porque essa conta 4 mais 3 é igual a 7 está correta que isso aqui é uma proposição lógica, não. Ela está correta porque está fechada. Mas se for 5 mais 3 igual a 7, também seria uma proposição lógica. Porque o que a gente está analisando aqui é se essa frase eu consigo definir o quê? Se ela é verdadeira ou falsa. Olhando para a frase e sabendo de matemática, né? Claro, a gente sabe que essa frase é verdadeira. Mas não importa, o importante é eu conseguir definir. Não é isso? Ó, vamos lá, para a próxima. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Eu sei quantos foi, sei que é 70 e poucos aí, até porque ele tá em matar aí brigando com isso. Acho que é 77, se eu não me engano. Ele marcou 10 gols para a seleção brasileira? Marcou. É verdade ou falso? Né? Se eu defino, eu não sei. Se é verdadeira ou falsa, eu não consigo definir agora. Mas eu sei, né? Tem como eu concluir que essa frase ou é verdade ou é falsa, né? Apesar de eu não saber,
né? O importante é que a gente consegue definir, né? Isso, então, ó, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira? É uma proposição lógica. A gente tem Pelé como sujeito, a gente tem um sentido, ó, tem um predicado, a gente tem um sentido completo aqui, né? Show! E aqui, pessoal, o que é isto, né? Aqui já entra, já não passa na primeira peneira. Por quê? Porque ela não é uma frase declarativa, é uma frase o quê? De interrogativa. Então, interrogação já não passa nem na declarativa, não passa nem na primeira peneira. Não. Então, a gente tem 3 não proposições lógicas, é apenas 2. E aqui, né, essa frase, essa questão aqui da CESP seria justamente errado, né? Errada ou falsa, né? Fechou? Deixa eu pegar aqui a próxima questão aqui no slide, ok? Quem quiser depois do slide, eu acho que eu vou deixar para download aí. Eu vou depois, se eu não deixar nesse vídeo agora, eu vou também postar depois com tudo. Então, vão me cobrando aí nos comentários que eu deixo para vocês esses slides, ok? Eu faço aí um Google Drive da vida e vou disponibilizar para vocês, beleza? Vão me cobrando aí. Vamos lá, deixa eu ir aqui para cá de novo. Vamos ver se eu consigo copiar aqui por cima. Fechou? Vocês estão vendo aí tudo? Fechou, ok. Pronto. Tranquilo. A gente tem mais uma questão aí que eu vou responder com vocês. E depois eu deixo para vocês aí como exercício, né? Uma questão, beleza? Então não sai do vídeo aí. No final vai ter uma questão. Vou dar um zoom, vou deixar no zoom aí para vocês copiarem, fechou? Então vamos lá, mais uma vez, mais uma questão. Uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Com base nessa definição, a análise de seguintes expressões. Beleza? Uma proposição de uma linguagem. Aqui foi uma forma da FCC trabalhar, mas ele está trabalhando justamente de proposição lógica, tranquilo? É a mesma coisa. A gente sabendo que a proposição lógica a gente precisa ter uma frase com sujeito, predicado, onde a gente consegue, né, ter como definir ela e se ela é verdadeira ou falsa, não é isso? Então vamos lá. Frase 1. 3 mais 8 é menor que 13? Pessoal, aqui observe, né, para quem viu aí, a gente não tem nenhuma variável, tem os números. É falso, verdade? A gente consegue definir. Então, aqui sim é uma proposição. Eu vou colocar como falso, verdadeiro, ok? Na verdade, vou nomear aqui verdadeiro e falso. E no final, a gente vê qual é a resposta, beleza? Que horas são? Já não passa na nossa primeira peneira, que é aqui uma frase interrogativa, beleza? Ó, existe um número inteiro x tal que 2x maior que menos 5? Pessoal, quando ele fala esses quantificadores, não é isso? Ele está meio que me perguntando, ele está deixando universal aí. Existe um número inteiro x que 2x é maior que menos 5? Eu consigo entender essa pergunta. Se não existir, eu digo que é verdadeiro. Se existir, falso. Dá para entender, tem todo um predicado, por mais que tenha uma variável, entra naquele conceito lá de exceção, que é a exceção que um quantificador universal, ó, existe, né? Também é um quantificador universal. Então aqui é sim uma proposição lógica. A próxima, os tigres são mamíferos? A gente tem aí os tigres, né? Que é o nosso sujeito, o predicado são mamíferos. A gente tem um sentido completo, também é uma proposição. 36 é divisível por 7? Tá aqui, 36 é o nosso sujeito, nosso predicado tá tudo aqui, tá tudo ok. Verdade. X mais Y é igual a 5. Quem é X? Quem é Y? Meu Deus, não sei. Então, se você não consegue definir quem é X, quem é Y, então fica, né? Entra naquele caso de sentença aberta. Não é um caso de exceção. Então, aqui não é, né? Proposição. Então, quem é proposição? 1, 3, 4, 5. Qual seria a opção? Opção E. Ok? Opção letra E. 1, 3, 4, 5. Eu vou pegar aqui a próxima questão. Fechou? E eu vou pedir para vocês, né? Primeiro, podem comentar aí se vocês não entenderam, não é isso? Mas eu peço
que vocês... Ok, deixa eu dar um zoom aqui. Ver se eu vou conseguir dar um zoom, pessoal, aqui para vocês. Não vai ter que ficar assim, pessoal, ok? Então eu peço, né, que vocês analisem a frase, comentem aí e, se possível, deixa aí nos comentários, comenta, deixa a resposta, deixa um comentário, por que que não é? Explica aí, tenta explicar um pouco cada questão, porque algumas pessoas que tiverem dúvida vão dar uma olhada lá no comentário, eu posso comentar, então gera muita essa interação também é importante para o nosso canal. Então eu peço que vocês comentem aí essa questão. Deixe aí também se vocês gostaram. E nos próximos vídeos, ok? Nas próximas aulas, a gente já vai tentar trazer os nossos conteúdos com questões. Mas basicamente eu vou tentar, né, trazer uma aula dessa. Aí trago umas aulas de exercício. Devo estar também trazendo a prova o quanto antes aqui para o nosso canal, né? E valeu, pessoal, um brigadão aí. Essa é a nossa primeira aula, ficou um pouco longo, mas eu peço aí que vocês já... Peço desculpas, mas eu vou tentar ser mais sucinto, ok? E detalhe, tô tentando montar os grupos aí ainda, a gente tá começando e vou tentar também trazer lives aqui pro nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Fui!